Olá, agora nós vamos dar continuidade à correção dos exercícios, agora no capítulo 4, ambiguidade. O exercício 1, de múltipla escolha, tem o seguinte comando: das manchetes de jornais abaixo, uma apresenta ambiguidade, assinale-a. A letra A, juro de banco público, já se iguala ao de banco privado, não há ambiguidade, porque está tudo bem especificado, qual é o banco público e o banco privado. Objetos de neto, letra B. Objetos de neto de Chico Anísio, que desapareceu, são encontrados no Rio. Você pode considerar que o neto desapareceu, ou pode considerar que Chico Anísio desapareceu. Essa frase é ambígua. A letra C. Brasil estuda a ajuda privada a refugiados da Síria. Privada aí só pode ser ajuda. Então não há ambiguidade. Letra D. O estudo aponta que Zika causa dano ao feto em qualquer fase da gravidez. Bom, obviamente a fase da gravidez não é do feto. Está se falando da gestante. Né? Então, letra D não tem ambiguidade. A letra E, cientistas japoneses descobrem bactéria que devora a garrafa PET. Os japoneses são cientistas, que devora a garrafa PET só pode ser a bactéria mesmo. Então ficamos com a letra B de bola. Porque quem desapareceu pode ser o que desapareceu aqui pode ser o Chico Anísio ou pode ser o neto. Daí a ambiguidade. Questão número 2. O comando é uma questão do INSPER e diz assim: o excerto a seguir faz parte de um anúncio publicitário de uma edição especial da revista Super Interessante que abordava o tema A Ciência dos Clones. Então aqui, o primeiro fizeram uma revolução pelo sexo livre. Agora estão fazendo uma revolução para se fazer filhos sem sexo. Vai entender. Seria então, sem sexo, vamos pensar aqui, ó. Essa expressão, sem sexo, é uma expressão de natureza adjetiva ou de natureza adverbial. Por quê? Seria o filho sem sexo ou seria fazer sem haver o sexo, sem haver a relação sexual. Pode ser um, pode ser outro. Então vamos lá. A organização sintática de uma das frases que estão dentro do círculo permite dar a ela duas diferentes interpretações. Essa ambiguidade ocorre porque a expressão sem sexo tanto pode se referir a fazer quanto a filhos. Então vamos lá. A alternativa que preenche corretamente, está aparecendo isso aqui. A alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado acima é qual que tem o verbo fazer e tem filhos. Vai ser a letra D, filhos e fazer. Então, vou marcar aqui na questão número 2, filhos e fazer. Letra D. Muito bem. Vou passar para a página. Agora a questão número 3. FUVEST 2013, adaptado e tal. É um texto do Milor Fernandes sobre ditadura e democracia. Milor Fernandes afirma que a diferença entre democracia e ditadura é a seguinte, que na democracia todo mundo é insatisfeito, vive se reclamando. E na ditadura, há a seguinte frase, a frase que está aqui no texto, ó, não posso me queixar. Não posso me queixar pode ser entendido de duas formas. Não posso me queixar no sentido de que não há motivo para me queixar. Não posso me queixar no sentido de que não me é permitido me queixar. Porque na ditadura isso não é permitido. Então, para produzir o efeito de humor, estou no comando aqui, ó. Para produzir o efeito de humor que o caracteriza, esse texto emprega o recurso da ambiguidade. Justifique sua resposta. Então, poderíamos dizer assim: ao recurso da ambiguidade em não posso me queixar. Pois tanto sugere a ideia de que não há motivo para se queixar, quanto indica o sentido de não haver permissão para fazer queixas. Questão número 4. Questão número 4 volta a ser de múltipla escolha.
O comando da questão número 4 é: as frases abaixo apresentam ambiguidade ou dupla leitura, exceto uma. Assinale. Letra A. Paternidade. O desafio para os pais que cuidam dos filhos sozinhos. Os pais estão sozinhos ou os filhos estão sozinhos? Então essa expressão sozinhos aqui, ó, pode se referir a filhos ou pode se referir aos pais. Ciências sem fronteiras. Verbas para estudantes atrasadas. Bom, eu posso considerar que estudantes aqui sejam mulheres, né? Então, estudantes estariam atrasadas. Ou posso considerar que as verbas estejam atrasadas. Então é ambígua. A frase C. Dilma afirma que a Petrobras é maior que seus problemas. Seus problema, o pronome possessivo é complicado. Ele pode atrapalhar muito a clareza de um texto. Então, pronome possessivo em redação a gente evita. Seus problemas são os problemas da Petrobras? Seus problemas são os problemas de Dilma? Há essa possibilidade. Então, ambiguidade aqui. Na letra D. Letra D temos o seguinte. Vou a mãozinha aqui. Mesmo sem revogar dogmas, Papa vira alvo dos conservadores. Quem é que vira alvo? O Papa. Alvo de quem? Dos conservadores. Então, quem que revoga os dogmas? Papa. Não há ambiguidade nessa letra D. Vamos ver a letra E. Do governo, deputados insatisfeitos passaram a criticar erros. Eu não sei se são os deputados. Não sei se são os deputados que são do governo ou se os erros é que são do governo. Então é ambíguo aqui. Ficamos com isso, marcamos a resposta a letra D. A letra D realmente não dá possibilidade de ambiguidade. Questão 4, letra D. Questão 5. Leia o texto abaixo, em que Vânia Meira comenta uma manchete do Yahoo Notícias. A manchete é: ontem à noite, 21/4/2016, o Yahoo postava a seguinte manchete. A manchete está um pouco difusa aqui, mas dá para ler. Charrin confirma propina de 2,5 milhões a Moro. Nós entendemos por essa frase que Moro recebeu 2,5 milhões, é possível. Ou o Charrin, ou Scarrin, confirmou a Moro a propina de 2,5 milhões. Bom, aí veio o comentário. Charrin confirma propina de 2,5 milhões a Moro. Entendi direito? Essa é a jornalista comentando. Moro envolvido no recebimento de propinas? Pensei. Imediatamente procurei mais detalhes a respeito dessa notícia. Abrindo o link, ela foi apresentada de outra maneira. Então, muito bem. Ela levou um susto, considerando que o Moro poderia estar envolvido em propinas, mas aí ela pesquisa e verifica que não foi bem isso. A manchete apresentada pelo Yahoo Notícias é ambígua, ou seja, apresenta duplo sentido, o que fez a leitora Vânia Meira acreditar que o juiz Sérgio Moro, famoso por sua atuação contra a corrupção no âmbito da Operação Lava Jato, tivesse recebido propina. Ao buscar mais informações sobre o assunto, Vânia descobriu outra manchete que desfez a ambiguidade e lhe permitiu perceber que o sentido verdadeiro era diferente do que ela havia conjecturado. Assinale a alternativa que traz essa outra manchete, descoberta por ela. Então, a manchete vai ser aquela que comunica que o delator, a pessoa que estava prestando depoimento, confirmou ao juiz, Sérgio Moro, que houve sim destinação de propina de 2,5 milhões a algum corrupto, algum diretor de alguma empresa, enfim, mas não foi ao Sérgio Moro. Isso nós vamos encontrar na letra A. Moro confirma ter pagado propina? Não. Aqui Moro está ficando como corrupto. Charrin confirma ter entregado
propina de 2,5 milhões a Moro. Esse é o entendimento que a gente está contestando e é contestado pela pesquisa que a jornalista fez. Não é esse. Letra C. Diretores da Petrobras entregaram propina de 2,5 milhões a Moro. A letra B e a C é a mesma coisa, né? Mesmo erro. Considerar Moro como o destinatário da propina. Letra D. Charrim confirma a Moro propina de 2,5 milhões a diretores da Petrobras. Então é esse aqui, ó. Ele confirmou a Moro que a propina foi destinada a corruptos, né? Nesse caso, diretores da Petrobras. Letra D. Mas vamos ver a letra E. Charrim confirma a diretores da Petrobras. Confirma a diretores? A delegação é ao juiz. Já está errado. Que Moro não recebeu propina. Não é isso. Bom, ele confirmou a Moro e a propina foi dada aos diretores da Petrobras. Então, a letra D. Número 6. Leia a seguinte mensagem publicitária de uma empresa da área de logística. A gente anda na linha para levar sua empresa mais longe. Mudamos o jeito de transformar containers no Brasil, de transportar containers no Brasil e Mercosul. Através do modal ferroviário, oferecemos soluções logísticas econômicas, seguras e sustentáveis. A letra A, essa questão é discursiva também. Visando a obter maior expressividade, recorre-se no título da mensagem ao emprego de expressão com duplo sentido. Indique a expressão e explique-a sucintamente. A expressão é andar na linha. Então, emprega-se no texto publicitário a expressão andar na linha com duplo sentido. Pois, sugere que andar na linha seria andar ou proceder, agir em conformidade com orientações ou regras, ou andar na linha pode significar o modal ferroviário, uma referência ao modal ferroviário que circula sobre linha férrea. A letra B. Segundo o anúncio, uma das vantagens do produto transporte ferroviário nele oferecido é o fato de esse produto ser sustentável. Cite um motivo que justifique tal afirmação. Bom, pode-se entender que é sustentável o modal ferroviário, tendo em vista que, para o transporte de várias cargas em inúmeros vagões, o modal ferroviário exige pouco motor, 2, 3 motores ao máximo. O que significa que menos motores implica menos emissão de gás carbônico no ar, de CO2 no ar. Portanto, é menos poluente e é mais sustentável. Questão número 7. Após corte de Alckmin, TV Cultura deve demitir 100 funcionários. É ambíguo, né? Esse título é ambíguo. Porque eu posso entender que Alckmin foi cortado, que ele foi demitido. Ou eu posso entender, sabendo que o Alckmin é o governador de São Paulo na época, ele é que determinou redução de custo, portanto, corte do orçamento, e após o corte ainda haveria demissão de mais 100 funcionários, de 100 funcionários. Bom, vamos ver o que pede a questão. A manchete acima se trata de Geraldo Alckmin, governador do estado de São Paulo à época, e é ambígua. Ou seja, pode ser interpretada de duas maneiras diferentes. Indique as maneiras. Pode-se entender que Alckmin fez o corte na administração do Estado, corte de orçamento na administração do Estado de São Paulo, ou pode-se inferir que Alckmin é que foi cortado do quadro de funcionários da TV Cultura. Com base no seu conhecimento de mundo, proponha qual dos sentidos é mais verossímil, ou seja, mais plausível e justifique sua resposta. Tendo em vista que Geraldo Alckmin é reconhecidamente político e foi, na época, governador do estado de São Paulo, atribui-se a ele a decisão de fazer cortes na TV pública. Portanto, o entendimento mais plausível é aquele segundo o qual Alckmin tomou a atitude de fazer corte do orçamento. Questão 8. De múltipla escolha também. ESPM 2017. Em uma das frases ocorre uma ambiguidade ou duplo sentido, identifique-a. Ex-presidente recorreu ao Comitê da ONU acusando o juiz de violar seus direitos.
o juiz violou direitos, ou acusando o juiz de violar seus direitos. Espera aí. Como eu disse há pouco, ó, quando houver alguma questão de ambiguidade, fique muito esperto com o pronome possessivo. O ex-presidente recorreu ao Comitê da ONU acusando o juiz de violar seus direitos. Os direitos do juiz ou os direitos do ex-presidente que fez a acusação? Essa frase é ambígua. Então ficamos logo direto com a letra A na questão número 8. Letra B. Sem placa orientadora, taxistas evitam o corredor de ônibus mesmo após a liberação pela prefeitura. Não vejo ambiguidade. Pokémon GO leva jogadores à caça em cemitérios e igrejas no Brasil. Tranquilo. Líderes governamentais com tensões e saias justas na mala vão à China para o G20. Essa frase, letra D, tem sentido figurado, né? Falar que tem saias justas na mala, isso é figurativo. Mas não é duplo sentido. Não é uma ambiguidade. O ministro do Supremo Tribunal Federal afirmou que os integrantes do Ministério Público Federal devem calçar as sandálias da umidade. Mais uma vez, sentido figurado, mas não é ambiguidade. Ficamos, então, na questão número 8 com a letra A. Questão número 9 é um texto... Vamos ver, vamos tentar relembrar aqui. Eram tempos menos duros aqueles vividos na casa de Vicentina. Um texto que faz referência ao Paulinho da Viola. Subúrbio do Rio, onde Paulinho da Viola podia traçar, sem cerimônia, um prato de feijoada, com milança que deu até samba, no pagode do Vavá. Mas como não é dado a saudades, lembre-se, é o passado que vive nele, não o contrário. Paulinho aceitou de bom grado a sugestão para que o jantar ocorresse em um dos mais requintados italianos do Rio. A escolha pela alta gastronomia tem seu preço. Assim que o sambista chega à mesa redonda ao lado da porta da cozinha, forma-se um círculo de garçons com 1 metro à frente. Paulinho conta que cresceu comendo trivial. Seu pai viveu 88 anos à base de arroz, feijão, bife, batata frita, de vez em quando feijoada, massa também, mas nada muito sofisticado. Com exceção de algumas dores de coluna, aos 70 anos goza de plena saúde. O músico acredita sua boa forma ao estilo de vida, como se sabe, não dado a exageros e grandes ansiedades. Tendo em vista o contexto, pode ser lida em duplo sentido a palavra sublinhada na seguinte frase do texto, né? Não temos palavra sublinhada aqui, né? Mas vamos lá. Mas, como não é dada saudades, eu não vejo duplo sentido aqui não. Paulinho aceitou de bom grado a sugestão. O que haveria de bom grado? A escolha pela alta gastronomia tem seu preço. Olha, se falou em alta gastronomia e vai falar tem seu preço, esse preço aqui pode fazer referência ao valor financeiro, mas pode fazer referência a condições exigidas, condições inegociáveis decorrentes dessa escolha. Eu fico com a letra C, na número 9. Mas vamos ver a letra D. Deve haver a letra D lá em cima, vamos lá. Letra D e E. Forma-se um círculo de garçons com 1 metro à frente. Normal. O músico acredita sua forma ao estilo de vida. Nenhuma palavra com sentido acrescido, ambíguo, duplo sentido, nada disso. Número 10. O texto Gota d'Água, de um jornalista, um texto bastante interessante, informando e refletindo sobre como que água potável é de pouco acesso no Brasil, no mundo, aliás. 0,1% é a água potável de fácil acesso. Nós temos 2% da água potável no mundo
Uma porcentagem desses 2% está em geleiras, uma outra porcentagem significativa está nos lençóis freáticos, nos aquíferos, né, no subterrâneo. Apenas 0,1% é de fácil acesso em lagos e rios, né? E aí faço uma referência ao fato de que no século XXI, o conflito internacional, que normalmente no século XX é marcado por luta por energias como petróleo, né, matriz energética, o texto sugere que não é conversa de tio velho a afirmação de que no século XXI os conflitos internacionais podem se justificar pela luta pela água, tal como aconteceu 4.500 anos antes de Cristo na região ali do Iraque, né? Pois bem, aí o texto tem o nome de gota d'água. Gota d'água porque refere-se a gota d'água, a água mesmo, né? Gota d'água é pouca água, água escassa, mas gota d'água também pode se referir àquilo que pode culminar ou provocar um conflito, né? Um conflito. E aí o texto 2 é o texto do Chico Buarque. Já lhe dei meu corpo, minha alegria, já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta para o desfecho da festa. Por favor, deixe em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoa. E qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Gota d'água aqui é aquela iniciativa do conflito, aquilo que pode estourar um conflito, né? Muito bem. O título dado ao texto 1, Gota d'água, a gota d'água, é formado por uma frase nominal, em que as ideias são condensadas em um pequeno número de palavras. Considerando esse texto 1, a gota d'água, e o texto 2, que é a canção do Chico Buarque, também tem o nome de gota d'água. Pode-se afirmar acerca da expressão gota d'água. Letra A. O efeito de sentido obtido na canção de Chico Buarque é oposto ao expresso através do título do texto 1. Não, não é oposto. A gente lembra que no texto 1, gota d'água se refere à água escassa, mas se refere também a essa possibilidade, essa iminência de um conflito em função da água. Então, aquilo que pode fazer explodir um conflito internacional. E gota d'água, lá no texto do Chico Buarque, é aquilo que pode gerar um conflito entre o emissor e o destinatário dentro do contexto poético. Então, é o mesmo sentido de conflito iminente. Em relação aos dois textos apresentados, apenas o texto 2, o título da canção, provoca o efeito metafórico, já que se trata de um texto poético. Não, o primeiro também tem efeito metafórico, tal como o do texto do Chico Buarque. Só que no primeiro texto, esse sentido metafórico coexiste, aliás, com o outro, que é o da crítica à escassez d'água. Letra C. No texto 1, ocorre o emprego da ambiguidade, com um problema de construção, prejudicando a clareza do título. Não prejudica a clareza, não, pelo contrário. O duplo sentido, eu até nem chamo de ambiguidade. Esse duplo sentido enriquece a expressividade da expressão gota d'água no título do texto 1. Então, dizer que prejudica a clareza aqui, está errado. Letra D. No texto 1, ocorre o emprego da ambiguidade, como recurso de construção em que o sentido da expressão gota d'água no título remete ao sentido empregado por Chico Buarque e, simultaneamente, apresenta uma questão geopolítica preocupante. Certíssimo! Ficamos com a letra D. Maravilha! Muito bem, terminamos o comentário de mais essa lista de exercícios. Até uma próxima. Bons estudos!